Boa tarde. Então, hoje nós estamos concluindo, com a graça de Deus, mais uma semana, né, de muito aprendizado. Tenho certeza, pelas atividades, pela colaboração de vocês e a participação de todos vocês. O desempenho foi muito bom, estou muito grata. E hoje nós vamos estudar o Brasil Rural, iniciando o nosso módulo de História, segunda unidade, tá? Acompanhe, por favor, página 238. E aí nós vamos estudar o Brasil Rural, que ele está interligado ao assunto que nós vimos ontem, lá em Geografia. Então vai ser facinho, facinho, né, Pro? E aí, Pro, iniciando aqui com vocês. O espaço rural, as terras, elas são utilizadas para o cultivo agrícola, da agricultura, a lavoura, né? Que é o trabalho de cultivar a terra, a criação de animais, que é a agropecuária, que é a criação de diversos tipos de animais, e também como local de moradia de muitas pessoas e de sustento de muitas pessoas. O espaço rural aqui no Brasil, ele passou por várias transformações ao longo dos anos. Constantemente suas paisagens são modificadas. E aí, a vida rural aqui no Brasil, como é que acontece? Os municípios brasileiros, eles são formados por duas partes, né? Por dois espaços. O espaço rural, que nós já estudamos, sabemos que é o espaço que fica um pouco afastado da sede, com características diferentes. Exemplo, ele é um pouco afastado, estrada de chão, as moradias não são juntas, é diferente, sempre afastado uma da outra. As atividades de trabalho é muito diferente do espaço urbano, são atividades voltadas para agropecuária. Agropecuária? O que é agropecuária? Agropecuária é a atividade da agricultura e da pecuária que nós já conhecemos. E aí juntas dá o nome de agropecuária. Certo? E as atividades rurais, elas sempre tiveram uma grande importância no nosso país. Por quê? Porque ela é essencial para a economia do país, porque ela gera emprego, ela gera renda, ela nos fornece alimento todos os dias, é ela que faz essa economia do Brasil girar, funcionar direitinho. Além disso, muitas tradições brasileiras são desenvolvidas no espaço rural. Atividades que é passada de pai para filho, né? Atividade que nós conhecemos bem, por estar tão próximo da zona rural. Nós moramos na zona urbana, mas não estamos tão distantes. Todos nós temos um parente, um amigo. Eu morei na zona rural. Já a zona urbana é diferente. A zona urbana tem mais aglomerações de pessoas e de moradia, características diferentes. As moradias na zona urbana são juntinhas, as ruas são organizadas, né? Calçamento, temos outros tipos de trabalho, o município nos fornece outros serviços como a coleta de lixo, a de hospital, escola. Já na zona rural não tem esses serviços. E, prozinhas, a produção agropecuária, como a Pro já vinha falando da questão da economia, ela é responsável por gerar grande parte de nossas riquezas do país, garantindo o sustento de milhares de famílias. A Pro já falou isso desde Geografia, que é a agropecuária que garante o sustento de muitas famílias. Além disso, ela é responsável pela produção e o fornecimento de alimentos e o consumo diariamente desses alimentos. E aí, Pro, a ocupação da terra. A ocupação da terra, em 1500, existia entre 2 a 4 milhões de indígenas, de índios vivendo no território que atualmente hoje é o nosso país, é o território brasileiro. Suas tradições valorizavam o uso não predatório das terras e o respeito à natureza. Por quê? Porque o índio,
Eles respeitam a natureza, a terra, como uma grande mãe. É o respeito que o índio tem pela natureza. Por quê? Porque é da natureza, é da terra que os indígenas tiram o próprio sustento. Ele tira sua alimentação, como as raízes do aipim, a cenoura, a mandioca que faz a farinha. É da natureza que eles tiram a palha, a madeira para fazer a obra. Mas o índio não destrói, não. O índio não corta, não. Realmente. É tanto que quando o índio percebe que está utilizando demais, que já está degradando a natureza, devastando, ele muda suas moradias para outras terras, para outro território. Para quê? Para que a natureza venha se recompor, tá? Para que ela venha desenvolver e voltar a seu estado natural, né? Venha se formar novamente. Nessa época, pronto, uma expedição portuguesa que foi comandada por Pedro Álvares Cabral chegava e desembarcou no litoral do Brasil. Litoral vocês conhecem, que é a região que tem mares. E esse acontecimento, essa chegada, deu início a muitas mudanças na forma como as terras brasileiras eram ocupadas e exploradas, porque os índios não exploravam a terra, mas com a chegada desses portugueses, muita coisa mudou, tipo a mão de obra indígena, né? A primeira atividade econômica dos portugueses, quando aqui se instalaram no litoral, foi a exploração de uma grande quantidade de pau-brasil, de uma árvore chamada pau-brasil, para ser... O que é que eles faziam? Para ser vendida, para ser exportada, para ser usada para atingir tecido. A madeira dessa árvore era uma madeira boa, bastante resistente e muito procurada na Europa. Então, quando eles chegaram, que viram, eles cresceram os olhos. E aí começaram a explorar o índio para cortar essa madeira e ser comercializada na Europa. E com isso, gerava um grande lucro para os portugueses. E aí, na extração desse pau-brasil, os indígenas começaram a realizar o corte e o transporte da madeira, sendo explorado. Até essa embarcação, essa exportação até as embarcações. Eles cortavam e transportavam até as embarcações essa madeira, nas costas, nos ombros. E como é que eles faziam isso? Em troca de objetos que os índios não conheciam. Os índios não tinham conhecimento de facas, facões, armas, porque isso é arma. Armas de metais, né? Esse material de metal, porque as armas dos índios eram de madeira, confeccionadas por eles mesmos, que era a questão do arco e flecha, né? E com essa expansão da ocupação portuguesa, os índios passaram a ser escravizados pelo trabalho. Eles trabalhavam sem receber nada em troca. No entanto, eles lutaram, resistiam contra essa exploração do seu trabalho, resistindo a diversos tipos de maneira, mas eram fracos em relação aos portugueses, porque os portugueses tinham equipamento, tinham armas. E o fato de conhecer bem o território ajudou muito deles a chegar até fugir para outras regiões da colônia. Eles conheciam muito bem as serras, as terras e começaram a fugir. E aí então começou a transformação das paisagens. Como? Porque em cerca de 1530, os portugueses mantiveram a exploração do Brasil restrita só na parte do litoral, com a extração do pau-brasil, só isso. Até então, eles ainda não tinham descoberto outras riquezas. No entanto, com o passar dos anos, os portugueses iniciaram a colonização do Brasil, ocupando primeiro o litoral, que eles já tinham conhecimento, e depois adentrando a todo o interior do Brasil, entrando por toda a parte. Com a colonização portuguesa, teve início, ao longo do processo, a transformação das paisagens brasileiras. Por quê? Porque eles começaram a devastar
a natureza, o meio ambiente, para criar estrada, para criar espaço para fazer suas colônias, para fazer suas vilas e assim povoar nossas terras.